Tenho 86 anos e hoje de manhã fiz uma coisa que parecia impossível 7 anos atrás. Levantei da cama sem chamar ninguém. Preparei meu café, reguei as plantas do quintal, varri as folhas perto do portão e caminhei até a padaria da esquina usando minhas próprias pernas. Devagar, é verdade. Aos 86 anos, a gente não disputa corrida com o padeiro. Mas fui sozinho, voltei sozinho e ainda carreguei um saquinho de pão. Quando eu tinha 79 anos, minhas pernas estavam tão fracas que eu precisava usar as duas mãos para sair de uma cadeira. Eu evitava escadas, segurava nos móveis para atravessar a sala e, quando precisava tomar banho, deixava a porta destrancada por medo de cair e ninguém me ouvir. O que mais me assustava não era a dor, era imaginar que eu perderia minha independência. Eu moro na mesma casa há quase 50 anos. Foi aqui que criei meus filhos. Foi nesta cozinha que minha esposa, Lourdes, fazia café antes de o sol nascer. Foi neste quintal que meus netos aprenderam a andar. Pensar em deixar tudo isso porque minhas pernas não conseguiam mais me sustentar me tirava o sono. Talvez você conheça esse medo. Talvez levante da cama e precise esperar alguns segundos antes de dar o primeiro passo. Talvez seus filhos perguntem se você está comendo direito. Talvez você esteja evitando sair porque teme tropeçar na calçada. Ou talvez esteja fazendo uma conta silenciosa. Quantos anos ainda conseguirei tomar banho sozinho? Por quanto tempo ainda poderei cozinhar? Quanto tempo falta até alguém decidir que eu não posso mais morar na minha casa? Eu fiz essas perguntas. Fiz muitas vezes. Por isso quero contar o que comecei a comer antes de dormir e como isso se tornou uma parte importante da recuperação das minhas pernas. Não foi um remédio milagroso. Não aconteceu em 3 noites e não substituiu meus médicos, meus exercícios, nem os cuidados que eu já recebia. Mas aquela pequena tigela, preparada quase todas as noites, deu ao meu corpo algo que estava faltando. Vou explicar o que eu colocava nela. A quantidade, o horário, as adaptações que fiz, o que notei nas primeiras semanas. E por que demorei tanto para entender que músculos também precisam ser alimentados durante a noite? Mas quero contar outra coisa. A comida representou apenas uma parte da mudança. Talvez 30%. Os outros 70% não estavam na geladeira, estavam no medo que eu carregava nas pessoas de quem eu me afastei e na razão que encontrei para continuar levantando todas as manhãs. Essa parte eu conto mais adiante. Primeiro, preciso voltar ao inverno em que minhas pernas começaram a falhar. Eu tinha 79 anos. Lourdes havia falecido 2 anos antes. Depois de 54 anos de casamento, a casa ficou grande demais para um homem só. O relógio da cozinha parecia fazer mais barulho. A cadeira dela permanecia no mesmo lugar. Às vezes eu colocava 2 xícaras na mesa sem perceber. Uma para mim, outra para alguém que já não estava ali. Depois da morte dela, comecei a comer qualquer coisa. Um pedaço de pão no café, arroz requentado no almoço, uma sopa rala à noite. Eu dizia que não sentia fome. A verdade é que não sentia vontade. Sem perceber, fui perdendo peso. Minhas calças ficaram largas. Meus braços ficaram finos. Mas foram as pernas que mais mudaram. Certo dia, tentei levantar de uma cadeira baixa no quintal. Empurrei os braços contra o assento. Balancei o corpo para a frente. Tentei uma vez. Tentei 2. Na terceira consegui. Mas fiquei ofegante como se tivesse subido uma ladeira. Naquela noite, meu filho Roberto apareceu com uma sacola de compras. Ele me viu segurando na parede para chegar à cozinha. Não disse nada imediatamente.
Colocou o leite na geladeira, guardou as frutas e ficou olhando para mim. Depois perguntou: Pai, o senhor caiu? Eu respondi que não. Tecnicamente era verdade. Eu ainda não tinha caído, mas já estava vivendo como alguém esperando a queda acontecer. Algumas semanas depois, fui visitar minha irmã Celina. Ela era 4 anos mais velha e morava em uma casa de repouso desde que fraturou o quadril. O corredor tinha cheiro de desinfetante e sopa. Havia uma televisão ligada, mas ninguém parecia assistir. Celina estava perto da janela, com uma manta azul sobre os joelhos. Ela segurou minha mão e disse: Antônio, não espere perder tudo para começar a cuidar do pouco que ainda tem. Não foi uma frase bonita, foi uma frase dura. Quando voltei para casa, sentei na cadeira de Lourdes. O sol da tarde entrava pela janela e iluminava a poeira no ar. Fiquei ali por muito tempo. Então fiz uma promessa silenciosa. Eu não entregaria a minha independência sem lutar por ela. Meu filho marcou uma consulta. Fiz exames. Conversei com o médico. Ele explicou que eu havia perdido massa muscular, algo comum com o envelhecimento, mas que podia piorar muito com alimentação insuficiente, pouco movimento e longos períodos sentado. Ele usou uma palavra complicada: sarcopenia. Eu pedi que repetisse. Depois pedi que explicasse como se eu fosse um homem comum, porque era exatamente isso que eu era. Ele sorriu e disse que sarcopenia era uma perda progressiva de músculo, força e capacidade física. Também deixou claro que não dava para culpar apenas a idade. Eu estava comendo pouco, quase não saía, passava horas sentado, dormia mal, e meu corpo não recebia motivo nem material para conservar os músculos. Mais tarde fui encaminhado para uma nutricionista chamada Helena. Ela devia ter pouco mais de 40 anos e tinha o hábito de bater levemente a caneta na mesa enquanto escutava. Contei que quase não comia à noite porque acreditava que comida antes de dormir fazia mal. Ela perguntou: O que o senhor costuma jantar? Respondi: Às vezes café com pão. Ela ergueu as sobrancelhas. E proteína? Eu disse: Minha filha, com 79 anos, eu já tenho problema suficiente. Não quero começar briga com palavra difícil. Ela riu, depois pegou uma folha de papel e desenhou uma casa. Desenhou tijolos ao lado. Então disse uma frase que nunca esqueci. Seu corpo ainda sabe fazer reparos, Sr. Antônio, mas não pode reconstruir uma parede sem receber tijolos. A partir daquele dia, comecei a imaginar minhas pernas como as paredes de uma casa antiga. Uma casa antiga não precisa ser demolida só porque tem rachaduras. Ela precisa de manutenção, precisa de material, precisa de alguém trabalhando e precisa de tempo. A proteína seria como os tijolos. O exercício seria o pedreiro. O descanso seria o turno em que o reparo acontecia. Se eu entregasse tijolos, mas não me movimentasse, eles ficariam empilhados. Se me exercitasse sem comer o suficiente, o pedreiro trabalharia sem material. E se dormisse mal todas as noites, a obra nunca teria tempo para avançar. Foi então que Helena me sugeriu uma pequena refeição antes de dormir. Nada extravagante, nada importado, nada que viesse em pote com um homem musculoso desenhado no rótulo. Uma tigela pequena de iogurte natural sem açúcar, de preferência com boa quantidade de proteína, misturado com uma colher de aveia. Em algumas noites, eu acrescentava um pouco de banana amassada ou canela para melhorar o gosto. Era isso, iogurte natural com aveia. Eu sei, parece simples demais. Também achei. Minha primeira reação foi perguntar: é só isso? Ela respondeu: só isso, feito com regularidade, dentro de uma alimentação adequada. O iogurte fornecia proteína. A aveia acrescentava energia, fibra e deixava a mistura mais consistente. Para mim, aquela combinação era fácil de mastigar, fácil de preparar e leve o bastante para não virar um jantar pesado. Helena explicou que durante a noite o corpo não fica desligado. Ele continua respirando, regulando a temperatura, organizando memórias e fazendo reparos. Os músculos também passam por um processo constante de desgaste e reconstrução. Com a idade, essa reconstrução pode ficar menos eficiente. Por isso, distribuir proteína ao longo do dia pode ser mais útil do que comer quase nada pela manhã e tentar compensar tudo em uma refeição enorme.
A pequena tigela antes de dormir era como deixar alguns tijolos perto da parede antes de o turno noturno começar. Não significava que todos seriam usados. Não significava que minha perna ficaria forte enquanto eu dormia sem fazer mais nada. Significava apenas que meu corpo teria material disponível. A primeira mudança foi ajustar a quantidade. Eu comecei com um pote pequeno, aproximadamente 170 gramas de iogurte e uma colher de sopa de aveia. Em algumas marcas, a quantidade de proteína era baixa. Por isso, comecei a olhar o rótulo. Isso virou uma aventura, porque as letras pareciam ter sido impressas para formigas. Meu neto Gabriel precisou me ajudar. Ele lia os números. Eu fingia que já sabia. Quando encontrávamos uma opção com mais proteína e pouco açúcar adicionado, escolhíamos aquela. Eu comia cerca de 1 hora antes de deitar. Não exatamente no momento de colocar a cabeça no travesseiro. Se eu comesse e me deitasse imediatamente, sentia o estômago cheio. Quando deixava um intervalo, dormia melhor. Também percebi que uma tigela grande não era melhor. Em uma das primeiras noites exagerei. Coloquei iogurte, 2 bananas, 3 colheres de aveia e um punhado de castanhas. Parecia almoço de pedreiro. Passei metade da noite negociando com meu estômago. Aprendi que o objetivo não era ficar empanturrado. Era oferecer uma pequena refeição nutritiva e confortável. Nas primeiras 2 semanas não senti minhas pernas mais fortes. Quero ser muito honesto. Eu acordava e parecia o mesmo Antônio. Ainda precisava apoiar as mãos na cadeira. Ainda caminhava devagar. Ainda desconfiava daquela tigela. Mas comecei a dormir com menos fome. Antes, eu acordava de madrugada e procurava bolachas na cozinha. Com o iogurte e a aveia, isso diminuiu. Também passei a tomar um café da manhã melhor. Era como se uma decisão organizada à noite ajudasse a organizar o dia seguinte. Foi mais ou menos nessa época que Gabriel trouxe esta câmara. Ele disse que eu deveria contar minhas histórias. Eu respondi que ninguém queria assistir a um velho comendo iogurte. Ele disse: "Vô, tem gente que assiste um rapaz abrindo caixas durante 2 horas. Então talvez ainda exista esperança para mim." Gabriel também falou que, quando uma informação ajuda, eu deveria pedir que a pessoa se inscrevesse no canal. Portanto, estou cumprindo ordens do meu neto. Caso esta conversa esteja sendo útil, você pode se inscrever. Assim, ele para de dizer que eu não sei usar a internet. Mas a tigela sozinha não resolveu minhas pernas. Helena deixou isso muito claro. Os tijolos estavam chegando. Faltava chamar o pedreiro. Comecei com um exercício simples, orientado por um fisioterapeuta. Sentar e levantar de uma cadeira firme. No início, eu usava as mãos, fazia 3 repetições, descansava. Depois fazia mais 2. Parece pouco. Para mim, era uma montanha. Alguns dias depois, comecei a caminhar dentro de casa por 5 minutos. Depois, 7. Depois, 10. Eu não aumentava quando sentia dor diferente, tontura ou insegurança. Aumentava quando o corpo mostrava que estava pronto. O alimento oferecia material. O movimento dizia ao corpo onde aquele material era necessário. Era como apontar para a parede da casa e dizer: "É aqui que precisamos reforçar." Agora, preciso fazer uma pausa séria. Nem todo mundo pode comer a mesma coisa. Pessoas com doença renal, diabetes, alergia ao leite, intolerância à lactose, restrições alimentares ou outras condições precisam conversar com um médico ou nutricionista. Algumas pessoas toleram o iogurte sem lactose. Outras preferem uma alternativa vegetal enriquecida, embora a quantidade de proteína possa ser diferente. Há quem use queijo fresco, leite ou outro alimento recomendado por um profissional. O importante não é copiar minha tigela sem pensar. É entender o princípio e adaptar com segurança. Eu não parei medicamentos, não alterei dosagens, não ignorei exames. E não troquei orientação profissional por conselho de vizinho, televisão ou vídeo. Minha experiência pode dar uma ideia. Seu médico ajuda a decidir se essa ideia combina com o seu corpo. Depois de cerca de 1 mês, notei a primeira mudança. Não foi espetacular. Eu estava na cozinha e precisei pegar uma panela em um armário baixo. Agachei um pouco, segurei na bancada e me levantei. Só depois percebi que não havia usado os 2 braços para me puxar. Fiquei parado, olhando para a panela. Parecia uma panela comum, mas naquele momento era uma medalha. Chamei Roberto e contei. Ele perguntou: "O senhor tem certeza?" Eu respondi:
Não estrague minha alegria com perguntas técnicas. Depois de 2 meses, eu conseguia fazer mais repetições na cadeira. Minha caminhada aumentou. Meu equilíbrio ainda não era perfeito, mas eu me sentia menos instável. Passei a ajudar novamente no quintal. Primeiro, regava as plantas sentado. Depois, comecei a ficar em pé por alguns minutos. Aos poucos, voltei a ir até o portão. O progresso não foi reto. No 3º mês peguei uma gripe forte. Passei vários dias quase sem me movimentar. Quando retomei os exercícios, parecia que havia perdido parte do que conquistara. Fiquei irritado. Pensei que todo o esforço tinha sido desperdiçado. Helena me lembrou que uma casa antiga não deixa de precisar de manutenção porque choveu durante uma semana. A gente seca o chão, verifica os danos e continua. Retomei com menos repetições. Voltei às caminhadas curtas. Mantive a alimentação. 2 semanas depois, estava próximo de onde havia parado. Foi aí que entendi que consistência não significa nunca falhar. Significa retornar. Também comecei a variar a mistura para não enjoar. Em algumas noites usava canela. Em outras, meia banana pequena. Às vezes colocava uma colher de sementes moídas, quando Helena dizia que cabia na minha alimentação. Mas a base continuava simples. Iogurte natural. Aveia. Quantidade pequena. Cerca de 1 hora antes de dormir. Nos dias em que eu já havia feito um jantar completo e mais tarde, não forçava outra refeição grande. O objetivo não era obedecer a uma regra cega. Era evitar passar longas horas sem nutriente quando eu já estava comendo pouco durante o dia. Só que existe um detalhe que quase todo mundo ignora. A melhor comida antes de dormir não conserta um dia inteiro de alimentação fraca. Por isso, comecei a colocar alguma fonte de proteína também no café da manhã e no almoço. Ovos, feijão, peixe, frango, leite ou iogurte. Tudo adaptado às orientações que recebi. A tigela noturna era uma peça do sistema, não era o sistema inteiro. Depois de 6 meses, eu conseguia levantar de uma cadeira mais alta sem usar as mãos. Em cadeiras baixas ainda precisava de apoio. Depois de 1 ano, caminhava até o fim da rua e voltava. Não todos os dias, não quando chovia, não quando me sentia tonto, mas com frequência suficiente para recuperar confiança. Minhas pernas não voltaram a ser as pernas dos meus 40 anos. E não precisam ser. Elas precisam sustentar o homem que sou hoje. A comida traz os tijolos. O movimento chama o pedreiro. O sono abre espaço para a obra. A repetição mantém a parede firme. Nenhuma dessas coisas funciona bem isolada. E nenhuma precisa começar de forma perfeita. Você não precisa mudar a geladeira inteira hoje. Pode começar avaliando o que come no jantar. Pode conversar com um profissional sobre uma pequena fonte de proteína à noite. Pode fazer 2 ou 3 repetições seguras de um exercício adequado. Pode caminhar por 2 minutos, depois mais 2. Comece devagar. Mas comece. Agora vem a parte que prometi contar. Tudo o que expliquei até aqui importa, mas não é a história inteira. A tigela, os exercícios e as caminhadas fizeram talvez 30% do trabalho. Os outros 70% começaram quando percebi que eu não estava apenas perdendo músculo. Eu estava perdendo vontade. Depois que Lourdes morreu, parei de esperar alguma coisa do dia seguinte. Eu ainda acordava, mas não tinha motivo para levantar. Essa diferença é perigosa. Quando a pessoa não tem motivo para sair da cama, ela se movimenta menos. Movimentando-se menos, sente menos fome. Comendo menos, perde mais força. Perdendo força, sai menos de casa. E, saindo menos, fica ainda mais sozinha. É uma roda silenciosa. Eu dizia que não saía porque minhas pernas estavam fracas. Às vezes era verdade. Mas, em outras vezes, minhas pernas estavam ficando fracas porque eu não via razão para sair. Também carregava uma mágoa antiga do meu irmão Paulo. Nós havíamos brigado por causa da venda de um terreno do nosso pai. Ficamos quase 12 anos sem conversar. Eu dizia que ele era teimoso. Provavelmente era. Mas eu também era. Durante aqueles anos eu repetia a discussão dentro da cabeça. No banho, na cama, enquanto tomava café. Paulo nem estava presente, mas ocupava um quarto inteiro dentro de mim. Certa noite, depois de comer meu iogurte, encontrei uma fotografia antiga. Nós dois aparecíamos descalços perto de um rio. Eu tinha 11 anos, ele tinha 9. No verso, nossa mãe havia escrito:
Meus dois companheiros. Fiquei olhando para aquelas crianças. Nenhuma delas sabia o preço de um terreno. Nenhuma imaginava que passaria 12 anos sem ouvir a voz da outra. Telefonei para Paulo na manhã seguinte. Quando ele atendeu, ficamos em silêncio. Então eu disse: "Não quero morrer certo e sozinho." Ele respondeu: "Eu também não." Não resolvemos tudo naquele dia. Não houve música, não houve abraço cinematográfico, tivemos conversas desconfortáveis, discordamos de alguns detalhes, pedimos desculpas por algumas coisas e permanecemos confusos sobre outras, mas voltamos a conversar. Perdoar não significou dizer que tudo havia sido correto. Significou parar de usar meu corpo como depósito de uma briga antiga. Com o tempo, comecei a dormir melhor, e quando dormia melhor, tinha mais disposição para preparar comida, caminhar e continuar os exercícios. Também voltei a rezar, não para pedir juventude. A juventude cumpriu seu trabalho e foi embora. Eu rezava para ter serenidade diante do que não podia controlar e responsabilidade diante do que ainda podia mudar. Eu não podia trazer Lourdes de volta. Não podia apagar meus 79 anos. Não podia garantir que nunca cairia ou adoeceria. Mas podia comer melhor naquela noite. Podia fazer meus exercícios. Podia telefonar para meu irmão. Podia pedir ajuda. Podia agradecer. Eu não consigo provar essa parte com números. Só sei que quando minha cabeça ficou menos barulhenta, ficou mais fácil cuidar do corpo. A mudança mais forte, porém, veio por causa de uma menina chamada Elisa. Ela mora na casa ao lado e tinha 8 anos quando nos conhecemos. A mãe dela trabalhava até tarde. Elisa ficava com a avó, Dona Marta, que tinha dificuldade para ajudá-la nas tarefas escolares. Um dia, Elisa apareceu no meu portão com um caderno. Perguntou se eu sabia fazer conta de dividir. Respondi: "Minha filha, eu vivi 80 anos dividindo conta. Alguma coisa devo saber." Ela começou a vir 2 vezes por semana. Eu a ajudava com matemática. Depois começamos a ler histórias. Para recebê-la, eu precisava arrumar a mesa, preparar um lanche, colocar uma camisa decente, ficar em pé, abrir o portão. De repente, alguém precisava de mim às 4 da tarde. Isso mudou minhas manhãs. Eu fazia os exercícios porque queria estar bem quando Elisa chegasse. Comia melhor porque precisava ter energia. Dormia mais cedo porque queria estar atento. Propósito: cria uma razão para sair da cama. Sair da cama cria movimento. O movimento ajuda a despertar o apetite. O apetite facilita uma alimentação melhor. Uma rotina melhor favorece o sono. E a repetição ajuda o corpo a conservar força. Foi assim que uma menina de 8 anos ajudou um velho de 80 anos a fortalecer as pernas. Não carregando pesos, carregando um caderno. Talvez você pense que ninguém precisa mais de você. Não acredite nisso tão depressa. Talvez um neto precise ouvir sua história. Talvez um vizinho precise de uma ligação. Talvez alguém precise da sua receita, do seu conselho, da sua presença. Talvez exista uma planta esperando água, uma carta esperando resposta, uma pessoa esperando ser lembrada. Quando percebemos que ainda somos úteis, protegemos melhor o corpo que nos permite continuar úteis. Hoje tenho 86 anos. Ainda sinto rigidez em algumas manhãs. Ainda uso o corrimão. Ainda peço ajuda para carregar coisas pesadas. E continuo respeitando meus limites. Mas preparo meu café. Cuido do quintal. Faço minhas caminhadas. Recebo Elisa, que agora já está maior e acredita que sabe mais matemática do que eu. Talvez saiba. Não precisamos discutir isso diante da câmera.
Antes de dormir, em muitas noites, preparo minha pequena tigela. Iogurte natural sem açúcar, uma colher de aveia, às vezes um pouco de banana ou canela. Como devagar, deixo a colher na pia, olho para a cadeira onde Lourdes se sentava e agradeço por mais um dia em minha própria casa. Não escapei do envelhecimento. Aprendi apenas a trabalhar com meu corpo, em vez de passar o dia inteiro trabalhando contra ele. Por isso quero isso para você. Quero que você acorde sentindo que suas pernas ainda são suas companheiras. Quero que consiga levantar, caminhar, cozinhar e permanecer na sua casa pelo maior tempo possível. Não estou prometendo que uma tigela fará milagres. Estou pedindo que você observe se seu corpo está recebendo alimento suficiente, movimento seguro, descanso e uma razão para continuar. Converse com um profissional. Adapte ao seu caso, comece com pouco, dê tempo ao seu corpo. Você não está velho demais. Não está tarde demais para cuidar do que ainda existe. Depois desta conversa, vou colocar água nas plantas. À tarde, Elisa vem terminar um trabalho da escola. E antes de dormir, deixarei mais alguns tijolos para o turno da noite. Caso conheça alguém que esteja perdendo força ou esperança, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Nos comentários, conte seu primeiro nome, sua idade e de onde está assistindo. Também quero saber qual pequena mudança você pretende começar, melhorar a alimentação, conversar com seu médico, caminhar alguns minutos ou procurar alguém que ainda precisa da sua presença. Gabriel lê os comentários para mim. Alguns eu mesmo respondo, embora ainda demore uma eternidade para encontrar os acentos no teclado. Eu tenho 86 anos e continuo aqui porque todas as manhãs encontro uma pequena razão para me levantar.